Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? Estamos mais uma vez reunidos, né, para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos iniciar a nossa noite cantando a canção que foi feita para o nosso mentor, Padre Germano. Cláudio, por favor, vamos. Olhai por nós, a bênção do Senhor. Olhai por nós, amor. Espírito simples, mas oprimido, sempre pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Cláudia. Vamos agora fazer uma página. O livro é aquela coleçãozinha, né, das mensagens de Emmanuel, recebidas por Chico, do livro Ceifa de Luz, capítulo 61, Paz Indestrutível. E a paz de Deus domine em vossos corações. Foi Paulo que falou para os Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Pequenininha, mas forte. Na terra, muitas vezes terás o coração cercado, vamos ver de quê? De adversários gratuitos, de críticas indébitas, de acusações sem sentido, de pensamentos contraditórios, de pedras da incompreensão, de espinhos do sarcasmo, de ataques e desentendimentos, de complicações que não fizeste, de tentações e problemas, de processos obsessivos. Entretanto, guarda a serenidade e prossegue, agindo na extensão do bem, porque, resguardando a consciência tranquila, terás nos recessos da própria alma a paz de Cristo que ninguém destruirá. E isso aqui, só a nossa consciência tranquila é que nos traz essa paz. Então aqui, Emmanuel diz para a gente que isso é possível, né? A gente só não pode entrar na pilha, né? De todos esses problemas que surgem, porque eles vão surgir, faz parte. Estamos na carne, somos imperfeitos. Então, constantemente vamos sofrer ataques de todos os tipos, problemas de toda ordem. Mas vamos lembrar de Jesus, né? E mantermos a paz. Graças a Deus. Vamos fazer agora a nossa prece.
elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo sempre, né, a Deus, nosso Pai, a Germano, antes de Germano, pedimos a Jesus, porque sabemos que Deus e Jesus é que comandam tudo na nossa caminhada, né? E eles permitem que Germano, mentor espiritual desta casa, também aqui esteja tomando conta de todos nós encarnados e também dos irmãozinhos desencarnados que são ligados a essa casa. Que nesta noite possamos receber tudo aquilo que precisamos, aquilo que às vezes a gente nem sabe que precisa, mas que com certeza ao entrarmos aqui, esses irmãozinhos já estão preparando para nós o nosso tratamento. Que possamos também receber as instruções que virão através do estudo desta noite, né, pela nossa irmãzinha Regina, que pedimos que seja inspirada, que receba desta equipe espiritual, né, tudo aquilo que ela precisa para que ela traga o conhecimento que tanto precisamos ouvir. Pedimos também por todos aqueles nomes que foram colocados ali nas caixinhas, por esses irmãozinhos encarnados, necessitando de socorro, que a equipe espiritual desta casa já esteja ali, anotando o nome de cada um e iniciando os tratamentos desses irmãos. Pelos irmãozinhos desencarnados, também cujos nomes foram colocados ali, e por aqueles que foram trazidos hoje à nossa casa e também estão aqui conosco assistindo essa reunião, que também recebam aquilo que necessitam. Então, nesta certeza de que estamos aqui, em nome de Jesus, para receber tudo aquilo que precisamos, tanto na nossa parte física, mas principalmente na parte espiritual. Pedimos, então, a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, tem alguém hoje pela primeira vez aqui? Hoje não, né? Hoje não. Todo mundo antigo aqui na casa. Então, Regina, é com você. Todo mundo já conhece a Regina, né? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. E a Rosa já resumiu praticamente com a página de abertura tudo que a gente vai ver aqui hoje, né? Que é pensamentos positivos com Jesus, né? E por que eu trouxe esse tema? Pensamentos positivos com Jesus. Coincidência, né? Porque eu fiquei pensando, né? O que trazer, como sempre fico pensando, o que trazer, né? Que mês que nós estamos. E Jesus sempre, quando esteve aqui, sempre veio, trouxe isso mesmo, o pensamento positivo, o amor, a compreensão, a indulgência, a paciência, a resiliência, né? Em tudo que ele pregou, o tempo que ele esteve aqui conosco, ele trouxe isso para nós. E a gente está no mês de setembro, né? Mês de setembro, mundialmente conhecido como Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, ressaltar a vida, né? Aí a gente ressalta com isso tudo a saúde mental, o pensamento positivo, né? Meditação, oração, manter o nosso pensamento em Jesus é a solução. Então, tem a ver com esse mês, tudo que a gente vai ver aqui. Porque a saúde mental é muito importante. Existe aí eu digo que a gente tem algumas áreas da vida, né? A gente tem a saúde física, mental, espiritual, e tudo tem que andar junto, né? Tem que andar junto para que a gente possa seguir, cuidar desse corpo que é nos dado para essa vida, cuidar do que a gente pensa, da nossa mente, né? Evitar aí, como a Rosa falou, críticas, como está na página, né? Trabalhar para a gente ter uma paz indestrutível, né? A consciência tranquila, para evitar críticas, acusações, pensamentos contraditórios, desentendimentos, ataques de toda ordem, que pode ser tanto por desencarnados como por encarnados. Então, isso tudo foi falado na página de abertura. E tudo isso, quando tudo isso acontece, afeta logo a nossa saúde mental. E pode fazer com que muitas pessoas que não trabalham o seu autoconhecimento, que não procuram perceber
o que possa estar acontecendo, aonde que precisa melhorar, aonde que precisa se conhecer mais, né? Para evitar toda essa questão de depressão, tristeza, angústia. E com as palavras de Jesus, com os pensamentos de Jesus, a gente se fortalecendo nele, em tudo que ele nos trouxe, e que estão em todos esses livros maravilhosos, nos livros de Kardec, na Bíblia, na caixinha das psicografias, nos livros psicografados por Divaldo, por tanta gente, né? Por tantas pessoas também que escrevem também outras literaturas que são edificantes, né? Que falam de amor, que falam de perdão, que falam de vida, que falam de saúde. Tem tanta coisa que não é só especificamente espírita. Então é aí que a gente precisa se pegar. E esse mês é um mês assim, onde no mundo inteiro tem ações, tem acolhimentos para poder ajudar pessoas que precisam de uma palavra, de um consolo, de um acolhimento, de um aperto de mão, de um olhar, de um sorriso. E a gente encontra isso em toda parte. Então eu trouxe aí os pensamentos de Jesus para a gente ver, né? E a nossa mente é fonte viva de energia criadora. Tudo se dá dentro da nossa mente, né? O pensamento dará forma a tudo que a gente idealiza. Então, pensar é criar. O homem criou as nações, as cidades, os países, as leis, né? Tudo vem do pensamento. E o mundo, e o verdadeiro mundo de um espírito, é aquele que é criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Então, tudo que a gente tem no mundo hoje foi pensado um dia. Criar uma cidade, um edifício, um prédio, um condomínio, um metrô, o trem, o transporte, os hospitais, as rodovias, os navios, os foguetes, né? Como criar aí a prevenção para as doenças, as vacinas, os remédios, toda a parte de lazer, tudo que a gente tem no mundo e que é criado e que é para nosso usufruto, vem do pensamento. Alguém pensou alguma vez em alguma coisa e aí as coisas vão acontecendo. E no plano espiritual, tudo é resultado da mentalização poderosa de espíritos desencarnados responsáveis por essas construções. A alma pensa. No Livro dos Espíritos, né, o item 89, só para a gente reforçar, ele coloca aqui assim, ó. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como um pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí os espíritos respondem a Kardec. Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também. Pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, né? É próprio da alma, né? Então tudo que a gente pensa vem da alma nossa, vem de tudo que a gente convive, né, por aí. A 460 também fala. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? O que vocês acham? Que tem? Tem aqueles que são nossos, tem que às vezes que vem umas coisinhas assim, né? E a gente não sabe por quê. Você está pensando numa situação, num problema, na solução para alguma coisa, como resolver algo, mesmo que não seja um problemão. E às vezes vem por uma intuição, vem por alguma coisa que você leu, né? Vem em algo que você ouviu num rádio, na televisão, vem alguém, né? Então pode vir de várias maneiras, né? Pode vir de tudo que você estudou e pensou, como que eu vou resolver essa situação. E às vezes passam dias, semanas, não, agora eu já sei como que eu vou resolver, dessa forma. E aí, essa pergunta, né, temos pensamentos que são nossos e outros que são sugeridos, e os espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem, né? É aquela coisa do bem e do mal, daquela figura emblemática do anjinho, né? Do diabinho,
Então a gente tem, porque a gente convive, a gente lê, hoje é tudo muito acelerado, né? A internet, a televisão, a inteligência artificial, é a sociedade como um todo, então tudo é muito ágil, tudo é muito rápido, então a nossa cabeça fica, né, a 360 por hora, né? Tem aquelas pessoas que são um pouco mais tranquilas, que têm algumas habilidades, né? Seus valores, seus hábitos, e quando estão assim, respiram, fazem uma meditação calma, vamos pensar um pouco mais devagar, mas tem aquelas que têm, né, o pensamento acelerado, e aí cada um é de uma maneira, cada um tem aí seus hábitos, sua forma de ser. Então, isso é algo aí para a gente pensar, né? E no Evangelho de Jesus, encontramos a melhor fórmula de renovação dos nossos pensamentos. No exemplo de Jesus, exercitaremos a nossa mente no bem, fonte de progresso e porta de libertação para os nossos espíritos. Porque Jesus só veio pregar o bem, o amor, a caridade, a compreensão. Ele não veio trazer nenhuma religião. Religião nós inventamos. Então Jesus veio trazer o bem sempre, às vezes de uma forma um pouco mais contundente, contando uma parábola, uma história, ilustrando, que era a maneira como as pessoas conseguiriam captar um pouquinho da sua mensagem, reunido com os apóstolos, com as pessoas que sempre iam ouvi-lo, né? E temos a psicosfera, né? O que é isso, né? Psicosfera, que ela pode ser boa, positiva, com coisas boas, ou ela pode trazer também coisas que não são boas, não, né? Então, é um campo eletromagnético que está à nossa volta, né? Que está à volta do planeta, do mundo inteiro, existe aí a psicosfera. Então, está à nossa volta, né? Então, é uma realidade evolutiva, eu entendo que vai depender do nosso pensamento, das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos estudos, da gente praticar o bem, perceber os nossos hábitos, perceber a forma como a gente age, como que a gente pensa, como que a gente lida com as situações, como que a gente cuida da gente, né? Tem a ver com o nosso emocional. Eu digo que, eu já falei aqui várias vezes, nós somos os nossos maiores inimigos, porque tudo está aqui dentro, né? Eu brinco e digo, e a gente vai ver mais adiante. Pensou, plasmou. Quantas coisas já aconteceram na minha vida, boas e não tão boas, de tanto eu ficar pensando, né? Coisas que não foram boas, era medo de algumas situações, por muito tempo, muitos anos, até que aconteceu, e aí aconteceu, né? Tem que resolver. Então a gente atrai tudo isso por essa psicosfera, por esse campo eletromagnético, por essa energia que todos nós temos, né? Padrão psíquico, se eu estou vibrando sempre no bem, no amor, no positivo, nas coisas boas, mesmo que seja muito desafiador, o meu padrão psíquico ele vai estar elevado e eu vou estar atraindo e eu vou estar conseguindo viver, ter momentos de felicidade, ter alívio no coração, ter mais calma, mais tranquilidade para resolver as situações do dia a dia. Agora, se meu padrão psíquico está lá embaixo, está ruim, só penso coisa ruim, só vejo filme ruim, de violência, né? Só ligo a televisão, já tem logo lá as notícias que já não são tão boas, né? Se eu vibro nessa energia o dia inteiro, o meu padrão psíquico vai ser muito ruim, eu vou acabar com problemas na saúde mental, na saúde física e na saúde espiritual. E o estado físico, lógico, se eu não estou bem, estou pensando bobagem, né? Estou desesperada, não consigo resolver determinada situação, o nosso corpo vai sentir. A gente vai diminuir a nossa imunidade baixa, aparecem um monte de questões, uma alergia, uma gripe, uma tosse, uma dor aqui, uma dor de estômago, uma dor ali. Então é importante a gente perceber que esse campo eletromagnético que nos circunda e que circunda o mundo, eu entendo dessa forma, ele precisa estar vibrando no positivo, ele precisa estar vibrando e a gente consegue essa vibração quando as coisas não estão boas com a oração, com a leitura, com o estudo, com a meditação, com acalmar, ouvir seu coração, ficar 5 minutinhos ali paradinho, respirando, né? Acalmando o coração, isso tudo é importante.
né? Porque aqui a gente tem o seguinte, tudo que a lei da sintonia, tudo é sintonia. O que eu sinto, né? Tá dentro, tá no meu pensamento, eu vou sentir, e aí se for alguma coisa ruim, eu vou me sentir mal, eu vou adoecer, eu vou me desesperar, eu vou me trancar dentro de casa, eu vou ter pensamentos que não são bons. E aí, se eu estou nessa encarnação e tem alguns irmãozinhos que não gostam muito de mim por outras questões, eles vão aproveitar essa abertura, né, que a gente está dando e vem, ó, em cima, é isso mesmo, né? Fica aí, chora, você não serve para nada, né? Aí vem um monte de pensamento, né? Aí vem pensamentos até suicidas, né? Porque você não está legal, né? Mesma coisa que as pessoas que vão no seu dia a dia, que tem que trabalhar, só tem que trabalhar, só tem que trabalhar, porque tem que levar dinheiro para casa, porque tem isso para pagar, tem aquilo outro para pagar. A gente precisa trabalhar no equilíbrio. Precisamos de dinheiro, né? Para poder pagar os nossos compromissos, para comer, para viver com o mínimo, né, decentemente, ou tendo coisas que a gente queira ter, que a gente goste, que nos dê prazer, que a gente já viu aí que nada na nossa doutrina é proibido e a gente tem esse merecimento, né, de gostar, de querer coisas boas, mas é importante que tudo seja dosado, né? Então, no Livro dos Espíritos, a 458, ela complementa alguma coisa assim mesmo. A gente já viu aqui ela. Deixa eu ver se tem mais uma. A 460 a gente já viu, foi mais rápido que aqui. Então, para os espíritas, o pensamento e emoção têm força e direção. Tudo que a gente pensa, que a gente sente, né, tem uma força e uma direção. Às vezes eu estou pensando tanto numa pessoa que não está bem, que precisa de ajuda, que tem algum problema de saúde, eu estou emitindo para ela a minha emoção, o meu sentimento de caridade, de amor, de carinho, para que fique bem, para que tudo melhore. Então, vai nessa direção, né? E também para os espíritas, cuidar da qualidade dos pensamentos e sentimentos sempre. A gente precisa o quê? Orar e vigiar sempre. Pensou alguma coisa que não está boa? Já começa a pensar em alguma coisa legal que você gosta, um ambiente, um local, uma frase, uma música, ou pega um livro, abre, vai ler 2, 3 linhas, né? É importante essa vigilância constante, principalmente no momento que a gente está passando, que a gente ainda vive aí umas sequelas de pandemia, a gente vive aí umas sequelas de recessão, né, guerra em algumas partes do mundo, é problema de comunicação, as pessoas brigam, não se entendem, né, cada uma só vê o seu lado, cada uma quer que a outra entende aquilo que é com a referência dela, e cada um é uma pessoa diferente, né, cada um entende com a sua referência, com seus valores e princípios. Então, eu trago aquela equação da neurociência, né? O pensamento gera um sentimento. Esse sentimento se transforma num comportamento. Esse comportamento vira um hábito e o hábito interfere nos nossos resultados. A gente pode dar um exemplo, né? Se eu penso coisas boas, por exemplo, porque... Como é que eu vou dar um exemplo? Estou trabalhando, o meu trabalho é legal, eu gosto da equipe com quem eu trabalho, né? Estou feliz fazendo o que eu gosto. O que eu vou sentir? Alegria, prazer, motivação. E qual vai ser o meu comportamento? De comprometimento com o meu trabalho, com a minha equipe, com o meu gestor, né? Onde eu estou, sempre ajudando todo mundo. Isso vai se transformar num hábito. E qual é o resultado? Eu vou ser uma pessoa reconhecida um pouco lá na frente, né? Vou me sentir útil, estou me sentindo bem, né? Esse é o resultado que me dá. Agora, se eu penso que nada está bom na minha casa, que eu só vivo brigando com a minha família, com meus irmãos, com meus primos, porque todo mundo é egoísta, ninguém entende nada, eu estou aqui cheia de problema, e ninguém quer me ouvir, ninguém quer me ajudar. Qual o sentimento que eu vou ter nesse momento? De tristeza, de rancor, de raiva, né?
E que comportamentos eu vou ter? Eu posso me fechar, não querer falar com ninguém, só brigar, não sair de casa. Isso vai virar um hábito. Cada vez mais eu me fecho. Posso ficar o quê? Doente, né? Se eu não me abrir para entender e conversar com as pessoas que me cercam, que são amigos ou que são da minha família, e explicar o que está acontecendo e todo mundo sentar e conversar. Então é importante essa questão que a neurociência nos traz, porque é isso mesmo. Às vezes, hoje em dia não vai ser bom, essa chuva, está tudo engarrafado, não vai dar outra. Você vai sentir desânimo, vai ficar irritado, vai pegar engarrafamento mesmo, né? Vai chegar atrasado no trabalho, vai levar bronca, e aí acabou o dia. Né? Tem até um desenho que eu tenho lá em casa quando eu vou dar alguma aula, que é justamente isso. São dois desenhos. Um engarrafamento imenso, aí no carro tem uma mulher e no outro carro tem um homem. A mulher esbravejando, gritando, que estava atrasada para a reunião, quase largando o carro ainda a pé, um engarrafamento que não andava nada. E o cara, né, na outra foto, botou um som, pegou o celular, ligou para o chefe, avisou que estava engarrafado, colocou lá o celular dele. Se quiser começar a reunião, eu estou aqui, a gente faz, né? Aproveitando aí a tecnologia, reunião aqui dentro do carro mesmo, fechou os vidros, ligou o ar-condicionado e ficou. O que adianta você se esgoelar, esbravejar, buzinar, socar, mandar todo mundo sair da frente, se é um engarrafamento, né, imenso, e não adianta nada. Então é isso aqui, é energia, é o que você pensa, você sente, você cria, e a gente precisa treinar isso. É importante a gente perceber, até no próprio acordar, né? É bom dia, acordar. Se você dividir essa palavra, é dar cor ao dia, acordar, dar cor ao dia. Gratidão por ter saúde, por acordar, por ter uma casa, né? Um conforto, vou tomar um café e vou seguir em frente. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos conforta. Né? Ele nos conforta, ele nos deixa mais próximos de Deus, não só o Evangelho, mas todas as obras, né? Então, a gente tem esses apoios, né? Quando a gente não está bem, enfim. Ser positivo não significa que você não terá pensamentos negativos. Somos seres humanos, estamos aqui em evolução para aprender, mas significa que você não vai permitir que eles comandem a sua vida. Essa é a diferença. Vai ter, vem, vai fora, né? Bota para trás e manda embora. Esse é uma frase, um textinho da mente criadora, né? Então, em Isaías 43, 18 e 19, diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Se ficar remoendo o passado, você vai ficar criando sentimentos, comportamentos de melancolia, de tristeza, ou então de saudosismo. Ah, era tão bom, aí mesmo assim vem uma tristeza, porque não vai poder ser mais daquele jeito, né? Aí ele fala, né? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, aqui ele está sendo positivo, ele está pensando, visualizando o que ele pode fazer para melhorar, né? E a gente precisa estar sempre fazendo alguma coisa nova todo dia. Vai comprar pão por um outro caminho, vai no mercado de uma outra forma, vai a pé, né? Vai ler um livro que nunca leu, experimenta uma comida que nunca experimentou, veja um filme, um desenho, ou leia uma história que não é o normal de vocês, né? Normalmente o que se lê. Umas coisas edificantes para a gente poder abrir esse caminho, para a gente poder abrir a mente e ter mais momentos felizes, né? Se conhecer. O recomeço é um caminho de uma nova vida em Jesus Cristo, pois esquecemos o que fomos no passado, né? Por isso a gente reencarna, para estar sempre evoluindo. Deixamos de ser o que éramos antes, para seguir Jesus, o Filho de Deus. Deus também, cada dia, recomeça no mundo os processos de criação e renovação, né? É ou não é, né? Sempre estão surgindo novas questões aí no mundo. E Santo Agostinho, que já nos dizia que todas as noites, a gente já viu isso aqui várias vezes, né? Quando formos dormir, a gente deveria passar
em mente como é que foi o dia, o que aconteceu de bom, né? O que não foi tão bom, isso que foi bom, amanhã pode ser melhor, ou tá bom, resolveu, tá tudo certo, e o que não foi, vamos rever como que a gente vai fazer isso amanhã, ou não faz mais sentido, deixa isso para lá, né? Então, é isso daí, é cada um melhorar cada vez mais, reavaliar sempre, identificar e agir para mudar, e a gente precisa fazer esse movimento. Para muitos, dependendo da situação que está, é um esforço muito grande. Mas para isso, quando a gente não consegue melhorar, né, ter um novo hábito, a gente precisa pedir ajuda. Ajuda de um amigo, de um parente, uma ajuda médica. O que a gente não pode deixar é que esses pensamentos e esses sentimentos virem esses hábitos que são ruins e que possam levar a gente a um desespero, né? Ou algum familiar, ou algum amigo, a um desespero, a uma atitude drástica, né? De querer até acabar com a vida como se a vida tivesse um fim, né? Que hoje eu possa fazer o que eu não consegui ontem, criar novos hábitos, novos pensamentos, ter novas atitudes que possam elevar o meu espírito, me fazer melhorar, me fazer evoluir como cristão. Faça seu hoje tão incrível que o seu ontem vai morrer de inveja. Essa frase, isso aí era um quadro, um curso que eu fui ano passado, já fez um ano, e tinha uns quadrinhos lá, e eu tirei foto, que eu achei isso bem legal. Resiliência é o poder de recuperação. Tudo isso que a gente está falando é resiliência. Capacidade de se recobrar facilmente, se adaptar às mudanças. A gente desenvolveu, uns mais, outros menos, né, a resiliência durante esses últimos 3 anos. Né? Usamos tanto essa palavra, ouvimos, vamos nos reinventar. Temos que nos reinventar, né? O trabalho em casa, né? Outra forma de viver, novos hábitos. Eu confesso a vocês que eu não tinha, antes da pandemia, um hábito assim muito constante de tudo que eu comprasse na rua, lavar antes de guardar. Não tinha mesmo. Né? Então, tem uma amiga, que é minha amiga até hoje, que trabalhou comigo, e ela falava assim, nossa, quando eu volto do mercado, eu levo umas 2 horas limpando tudo, lavando tudo. E eu pensava assim, cruz, que eu vou ficar perdendo meu tempo limpando, lavando tudo. Também empoeirada, passava um paninho. Agora não, virou um hábito, né? A mudança, a gente teve que mudar. Então veio isso com a pandemia, né? De lavar. Hoje eu não consigo, quando eu vou na rua, ficar sem um álcool gel na minha mão, pequenininho, né? Ainda mais, porque você começa a ter mais consciência, são novos hábitos, é tudo cheio de germes. Se botar, né, Marcela, um microscópio aí numa cadeira de um ônibus, num ferro no metrô para segurar, na escada rolante. Outro dia eu vim da escada rolante, eu vi na televisão, no Instagram, nossa, coisa horrorosa. É que aí você vai, bota a mão na boca, coça aqui, coça o olho, né? Você não está vendo, olho nu você não vê. Então a gente mesmo quem acha que não, nós todos exercitamos a resiliência, que é a capacidade individual do ser humano de aprender a trabalhar comportamentos, admitindo que podemos mudar nossa maneira de ser e construir um novo indivíduo. Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência se aproxima do conceito espírita de evolução espiritual. Não é que você vai dizer amém para tudo, aceitar tudo, sem questionar, sem ter uma autenticidade, mas com empatia e com respeito ao outro quando surgirem aí os questionamentos, né? Transformações e reformas são inevitáveis ao progresso, obviamente. A natureza se transforma durante as 4 estações, jogando fora as folhas mortas para florir e frutificar o novo. Então tem outono, primavera, verão, inverno, cada época é algo diferente. Agora a gente vai entrar na época das flores, né? Tudo colorido, umas coisas lindas, pôr do sol maravilhoso. Até a chuva tem também, né, o seu poder de trazer aquele cheirinho, de melhorar, de arar a terra. Não temporal e enchente, né? Porque aí também é complicado. Mas tem aí, né? Mas é uma obra de Deus. Lá na frente a gente falou, Deus transforma o tempo inteiro. Você quer coisa mais interessante de provar isso, que são as 4 estações do ano. É lógico que o homem, né, ao longo das centenas de anos, né, ele vem atrapalhando esse meio do caminho aí, né? Fazendo um monte de bobagem, aí um lugar que tem que estar frio está quente, onde está quente está frio,
né? Tem coisas aí bastante complicadas. E a gente chega na reforma íntima, né? Somos espíritos imperfeitos, quando reencarnamos trazemos as tendências boas e não tão boas que possuímos no passado, né? Aqui uma menina serena, tranquila, e aqui uma figura assustadora, um castelo, aqui tem um cara não anda em algum lugar, enfim. Então, para que a reforma íntima, né? Para quê? Para nos transformarmos e a partir daí toda a humanidade também. Porque se eu me transformo, se eu começo a minha modificação, a me modificar, a trabalhar minha reforma íntima, a ter novos hábitos, isso vai reverberar, isso vai influenciar quem está à minha volta, né? Então isso é muito importante e a gente tem isso com a nossa querida e amada doutrina consoladora, para assumir a nossa evolução, né? Comparar o que fazemos com os ensinamentos de Jesus e com a nossa consciência. Por isso o título de hoje, né? Pensamentos com Jesus. Sempre pelo como nosso exemplo, guia, modelo, amigo de todas as horas. Desenvolver a inteligência, adquirir conhecimento. O conhecimento possibilita a gente distinguir o que é certo do errado, porque se a gente não conhece, como que você vai, né, perceber se aquilo é bom ou não é, está certo ou está errado? Você nunca provou aquela fruta, se é amarga, se é doce, se é picante ou se não é, né? Então a gente precisa conhecer. Quanto mais sabemos, maior é a nossa chance de acertar. Jesus disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,32. Estudar sempre, né? E trabalhar o autoconhecimento, é o principal recurso para a realização da reforma íntima. Você unir, né, e estar junto emoção e razão, ter esse equilíbrio. Que o grande desafio da nossa vida, da reforma íntima e de tudo no mundo, é o equilíbrio. A gente tem o equilíbrio em tudo. E a gente vive aprendendo isso. Se eu como demais, eu passo mal. Se eu durmo de menos, eu me sinto mal. Então, é trabalhar, olhar, você se olhar para dentro, sentir, por que isso me incomoda? Por que eu estou agindo dessa forma com fulano? Né? Por que essa outra pessoa consegue ter uma comunicação tão assertiva, né? Trabalhar tanto, ter tanto desenvoltura e eu não consigo? O que está acontecendo? Porque a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser, basta a gente se conhecer. E é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecer a nossa intimidade espiritual. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, referente às nossas reencarnações passadas, para a gente se transformar num homem novo, atuante, para agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Esse é o segredo da reforma íntima e o caminho. A falta de autoconhecimento é uma das principais causas dos nossos erros. Se eu não me conheço e me irrito com uma coisa boba, né, de discutir, de brigar com alguém, né? Então eu tenho que parar e pensar, por que eu fiz isso? Não deveria. A gente passa a ter um pouco mais de consciência com a vida, com os anos passando, né? Ficando mais velhos, mas tudo vem com base realmente no autoconhecimento. Eu posso ter 60 anos, 70 anos e continuar sendo uma pessoa intransigente, uma pessoa que não liga para nada, egoísta, como eu posso ter 15, 20, né? Já trabalhar, já estudar e já ler e entender que é preciso respeitar todas as pessoas, né? Isso aí independe da idade. Quanto maior for a compreensão daquilo que verdadeiramente nos beneficia e nos prejudica, bem como da própria realidade, mais aptos a gente vai ficar para entender o que é errado, o que é bem, o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Se não crescemos voluntariamente, a dor nos educa. Quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. O ciúme, a inveja, a mágoa, o melindre, o nervosismo são as causas dos nossos sofrimentos, né? Pode levar a gente ao caos, né? Aumentar nossa felicidade à medida que a gente evolui, que a gente entende, que a gente percebe que não deve agir dessa forma, que não deve ser assim, que deve fazer isso de outra maneira. Então, como que a gente faz a reforma íntima? É essa luta entre a fé e a razão, né? É rever os nossos interesses. Eu quero, eu posso, eu devo.
seja na sociedade, seja com amigos, né? Então a gente precisa sempre pensar, eu posso fazer isso dessa forma? Eu devo, de acordo com os meus valores, com a minha educação, com os meus hábitos? Eu quero isso para mim? Se já me prejudicou lá atrás, não, isso me fez bem, então eu quero, vou continuar. Né? E assim a gente está fazendo a nossa reforma. Nosso futuro depende dos nossos valores, nossos sonhos, desejos, aspirações, gostos. A nossa prioridade deve ser a busca pelo aperfeiçoamento moral. E Jesus disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Está em Mateus 5,48. Isso aqui é que é o... Vamos viver ainda os 500 milhões de anos para a gente chegar na perfeição, mas a gente já está melhorando. Na medida que estamos aqui, que estudamos, que não fica só aqui, que vocês vão para casa, veem vídeos, leem livros, né? Assistem depoimentos, veem filmes, a gente está trabalhando tudo isso fora daqui. O esforço inicial é grande, né? Eu já trouxe esse simbolismo aqui, né? Um foguete, ele gasta 80% do combustível dele para sair do chão. 80%. E fica lá em cima com 20%. Então, para a gente começar alguma coisa, criar um novo hábito, o esforço inicial realmente é grande. E a gente não pode desistir no meio do caminho. Né? Às vezes você enrola, procrastina para fazer uma coisa, e quando você vai ver, você vai e faz, e não era nada daquilo que você estava pensando. Quando o Davi era pequeno, que não queria fazer alguma coisa, ele vai fazer, ele fazia, né? Aí eu falava para ele assim, doeu? Ele não. Eu falei, tá vendo? Por que não fez antes? Por que não resolveu logo isso? Né? Então é isso, é mais ou menos isso aí, porque é ter o bom ânimo e reunir todos os esforços para você poder conquistar o que você quer e ser um homem, uma pessoa melhor. E a gente pode conseguir isso de várias maneiras. O que nos ajuda? A meditação, uma boa alimentação, exercícios físicos para a gente cuidar do nosso corpo, que nos sustenta, leituras edificantes, ouvir músicas agradáveis que relaxem, né? E amar, né? Amar, ter o amor como principal meio para tudo isso, né? E a prece, né? A prece edifica, a prece nos coloca próximo a Deus, a espiritualidade, nos traz espíritos de luz para nos fortalecer, fortalece dentro da gente, né? Nos coloca mais próxima de Deus, nos acalma, nos acalanta. A prece desperta o que há de melhor em nós, né? O que há de melhor em nós. Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis. Está em Marcos 11:24. Mas não é pedir qualquer coisa, é pedir, é desejar, não é querer, né? Desejar do fundo do seu coração. Pode ser, num momento de desespero, como a gente já falou aqui várias vezes, Senhor, me ajude. Isso já basta. E ele vai entender, porque ele sabe tudo o que acontece conosco. Não cai uma folha, um cisco que ele não tenha conhecimento, não cai um fio do meu cabelo que ele não saiba. Né? Mas ele precisa, a gente precisa conversar, a gente precisa se comunicar, a gente precisa trabalhar a comunicação conosco mesmo, com o próximo e nas nossas orações. Vou passar por aqui. Quando Jesus é a base de nossas vidas, nada, nem ninguém pode nos derrubar. Jesus é a base de tudo. Eu trouxe essa aqui do Setembro Amarelo, como eu falei, porque eu acho que tem tudo a ver essa questão do pensamento, da gente melhorar a nossa qualidade de vida, da gente buscar meios para a gente poder melhorar a nossa sintonia, melhorar nossas relações com o próximo, observar as pessoas que estão ao nosso lado, que às vezes estão muito quietas, muito isoladas, né? Às vezes é um acolhimento, um abraço, e às vezes a pessoa pode estar num processo mesmo bem difícil e querer um suicídio, né? E tentar, e às vezes acerta, né? E aí ela pensa que tudo acabou, não, piora. Então o mês de Setembro Amarelo é isso, é prevenção do suicídio e todos pela vida. E o CVV é uma instituição, vamos dizer assim, né? Um instrumento que a gente tem. Porque em setembro de 94, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, chamado Mike M., cometeu um suicídio. Ele tinha um Mustang, e ele transformou esse Mustang, ele reformou o Mustang e pintou o Mustang de amarelo, né? E então no velório dele, o pai e os amigos levaram o Mustang amarelo
e distribuíram fitinhas amarelas, né, com frases de apoio, para que as pessoas pudessem estar enfrentando, para aquelas pessoas que estivessem enfrentando algum problema emocional. Foi a forma que o pai e os amigos transformaram a dor deles, né, porque sempre acontece isso, né, transformar a sua dor num instrumento para alguma coisa de bem. E assim ele fez, né? E aí eu quero ler aqui, rapidamente, esse meu livro, que eu ganhei há uns 2 anos atrás, eu já trouxe ele aqui, é Um Bom Dia, Jesus, uma jornada devocional, que eu acho bem interessante, que é Tempero do Mundo. Está em Lucas 14:34. O sal é excelente, mas se ele perder o sabor, não serve para nada. Né? Então, o sal de boa qualidade dos dias de Jesus, ele era separado para as refeições, para os temperos, para melhorar a comida, e aquele sal sujo de baixa qualidade era colocado, era de uso secundário, para pavimentar as ruas, e as pessoas passavam por cima daquele sal que não era bom. O que ele quer dizer com isso? Por que Jesus trouxe essa questão do sal, né? E Lucas colocou no seu evangelho? O sal é um elemento simples que faz toda a diferença quando cumpre seu propósito, né? Qual é a utilidade do sal? A utilidade do sal que perde o sabor? Nenhuma, né? Perde sua função original. Da mesma forma, o princípio aplica-se a nós, que somos o sal da terra. Nós somos o diferencial que Deus colocou aqui. Decida hoje viver conforme a essência que Deus colocou em você. Né? Muitas vezes em nossa caminhada a gente se sente sem importância, a gente se sente sem relevância, ou até mesmo a gente se sente inútil. Isso acontece quando a gente esquece do propósito ao qual nós fomos criados e a essência que nos permite sermos excelentes no que fazemos. A gente precisa se valorizar. A gente precisa entender que eu não sou bom em tudo, mas eu sou bom em várias coisas. Né? O Cláudio toca violão. Eu já consegui, já fui aprender e não consegui, arranhei meus dedos todos, estou fora desse negócio do violão. Né? Tem gente que cozinha muito bem, tem outros que são um desastre na cozinha. Uns cantam, outros dançam, outros são bons para bater um papo, para jogar um futebol, para acolher, né? Cada um é bom em várias coisas. Então, isso é que a gente precisa entender. Então, quando a gente esquece do propósito para qual a gente foi criado, essa essência se desfaz. Decida hoje viver conforme a essência que Deus colocou em você. Recuse-se viver sem o propósito maior com o qual Deus criou você. Né? Ele criou para que a gente seja o tempero do mundo e o sal da terra. Né? E aí eu trago aqui para vocês uma música, que eu espero que eu tenha colocado certo aí. Enquanto a música tocar, o que eu trouxe, né? Pegando esse gancho dos pais do jovem que se suicidou, eu também trouxe frases motivacionais de um papelzinho amarelo. E quem quiser vai poder pegar aqui uma frase que possa ler, gostar, ou dar para alguém que precise, né? Enquanto isso, a gente vai ouvindo aqui o Sal da Terra. Será que tá bom? Bom aí, Cláudio? Pode me ajudar no som? Eu acho que tem que só aumentar. Esse aqui é uma rosa. Eu achei tão bonitinho. Fiquei catando na internet um monte de frase. Quem quiser, quem não quiser não tem problema. Né? Porque às vezes a gente precisa, ou pode dar para alguém também, né? Esteja precisando de uma palavra amiga, de uma frase que possa trabalhar a nossa motivação, possa melhorar de alguma forma no nosso final de dia. E nós somos o sal da terra, né? O planeta é o sal da terra, né? O que a gente quer é viver em paz, né? Em paz, com amor, com alegria, com felicidade. Dona Isaura, meu xará aí, Soares.
Pode, leva. Cada um leva uma frasezinha que depois pode até dar para alguém, né? Também, né? Compartilhar. Vou deixar. Pode? Eu vou deixar aqui se alguém quiser pegar mais. Tá acabando, né? Tá na hora. O amor também é o sal da terra, né? O amor, nós somos o sal da terra, a natureza, o planeta. O sal da terra, né? Paz na terra. Gratidão por hoje, que a gente possa ter paz, né? No final do nosso dia. Começamos com paz e terminamos com paz. Boa noite, meus irmãos que estão assistindo pelo YouTube. Que a paz de Jesus esteja no lar de cada um de vocês.